E algo que foi implementado em São Paulo e que dá muito certo é uma faixa exclusiva para moto. Tem na Avenida dos Bandeirantes, você tem, sei lá, tem uma outra lá, 25 de maio, 23 de maio, que é 25 de março, eu não sei, eu não conheço muito bem. Mas tem e funciona. Eu, para ir para o aeroporto na semana passada, sexta-feira, que eu saí muito em cima, eu fui com o meu amigo Marcelão de moto para o aeroporto. A gente foi por essa faixa na Bandeirante. Rapaz, é uma tranquilidade para todo mundo. Por quê? Porque o motoqueiro, o motociclista, ele fica na dele e ela é contínua. Então, tirando o sinal, etc., você vai, ele ganha celeridade ali, mas ele fica só na sua faixa. Para com esse negócio de ficar pro lado esquerdo, pro lado direito, corta para lá, corta para cá e tal. E é ruim também isso para o motorista, porque ele fica... De repente aparece um cara no seu retrovisor direito, de repente no esquerdo. É um perigo. E a coisa deu tão certo, é tão boa. Inclusive para quem está andando na moto, você se sente tão mais seguro dessa forma, que você zera praticamente acidentes e principalmente mortes. E a gente já vinha falando, por que o Rio não começa a fazer isso? E eu lembro que o Joaquim Diniz, diretor da 7i, falou, Rodolfo, a gente quer muito, fomos a São Paulo, pegamos os dados, estamos estudando, porque, claro, você não coloca em qualquer lugar no Rio de Janeiro, porque você, inclusive, tem que tirar um pouco de faixa de carro. Então, você só coloca se você tiver uma via em que você tem um pouco de espaço para isso. Né, largura, possibilidade para isso. E você vai implementando onde os seus índices de acidentes com motociclistas são altos. E tá aqui, ó, informação em primeira mão aqui na Band News FM, a primeira motofaixa da cidade do Rio vai começar na semana que vem, segunda-feira, dia 19 de agosto, começa a funcionar na Autoestrada Lagoa Barra, que hoje é engenheiro Fernando McDowell, na pista sentido Lagoa, para melhorar o fluxo e reduzir acidentes. Velocidade máxima de 60 km, 2 km de extensão, vai estar sinalizado no chão, minha gente, tem faixa azul, já deve estar pintado, tá? Então se estiver passando por lá, já se liga que isso vai acontecer segunda-feira. É uma faixa preferencial, os motoristas ficam ali durante o trânsito congestionado. E o que é mais importante, só ali nessa região da Lagoa Barra, você tem cerca de 600 motocicletas, ou corresponde a 20% do fluxo, e 44%, quase metade aí das vítimas de acidente de trânsito na Lagoa Barra são motociclistas e passageiros de motos, ou seja, eles observaram onde o problema ele existe. Já está no Diário Oficial, já começa segunda-feira, é um primeiro teste, se começar a dar certo dá para fazer no outro sentido da Lagoa Barra e quem sabe isso possa ser expandido para uma linha vermelha, para uma Brasil, não sei, onde que realmente isso possa se encaixar. Não dá para, obviamente, você botar em tudo que é rua, de bairro, locais em que você não tem tanta essa possibilidade, Dônula. Mas em vários outros sim, e é muito positivo para o dia a dia da cidade, em redução de vítimas de acidentes, que isso realmente avance e aconteça. Parabéns à 7 Rio em olhar para iniciativas que são boas. Tem dados, não é o Rodolfo que inventou, está falando, pesquisa que você vai ver. São dados muito positivos e que precisam realmente ficar e precisam realmente serem levados para outras cidades, não só para o Rio de Janeiro. Rodolfo, você estava falando de uma avenida lá de São Paulo, é a 23 de maio. Lá foi implantado o projeto piloto, exatamente, em janeiro de 2022. E depois eles fizeram um levantamento dessa pista azul que foi pintada. Aliás, se a nossa vai ser implantada agora na segunda-feira, naturalmente, ou um traçado, ou algo mais do que um traçado, já está lá no chão, já passei por lá e não reparei. Mas no caso do projeto piloto da 23 de maio, em um ano, eles completaram um ano de análise junto com a Secretaria Nacional de Trânsito para saber se isso funcionava ou não. E no primeiro ano de implantação dessa faixa azul seletiva ou exclusiva para motos, zero acidente. Zero acidente. Foi isso que ocorreu no ano de 2022. Então a gente está falando de uma experiência que São Paulo começou a implementar lá atrás, talvez dê certo por aqui, mas faixa pintada no chão eu não vi. Será que o nosso motorista, o nosso ouvinte, acabaram de me responder aqui, Dônula. A assessoria da 7 Rio respondeu dizendo, vamos pintar de domingo para segunda, tá? Domingo tá ótimo. E no caso da 23 aqui, a faixa de moto, a exclusiva ou a seletiva, ela foi pintada entre as muitas faixas da 23 de maio. 23 eu acho que tem 4 ou 5. No caso da nossa autoestrada, ela é bem mais estreita, são apenas 2.
Queria até saber se o pessoal da Sete Rio pudesse informar se vai ser entre as pistas, a da direita e da esquerda, se vai ser mais para a lateral esquerda ou mais para a lateral direita. Onde é que vai ser esse pontilhado da faixa exclusiva? Seria legal a gente informar para o nosso ouvinte. Se você for pegar a autoestrada no... Diga, Rodolfo. Diga, onde vai ser? Não, fala, Agatha. Se você for pegar o quê? Não, é porque eu fiquei pensando na autoestrada Lagoa Barra. Se você for pegar no trecho, principalmente ali na Rocinha, ele já tem um acostamento no canto da direita, no sentido Lagoa. Fiquei pensando se eles vão transformar esse meio. acostamento, que Acabei muita gente de mandar usa, inclusive, pra você, É no meio? É no meio. Ótimo. Acabei tem de foto mandar já? pra você e pro... Vamos subir na nossa live se a gente tem. Vou pedir pra subir na live. É bem no meio, entre as duas faixas de carros. Então, é um carro na esquerda, o outro na direita, e a faixa vai ser no meio. O que é importante aqui também ressaltar pro motorista, né, de carro, porque eu também praticamente tô sempre de carro. Cuidado, né? Cuidado. Você, por um lado, você perde ou tende a perder essa coisa do motociclista riscando para um lado e para o outro, né? Tendo que se preocupar de um lado ou do outro, mas você ganha uma faixa que no meio vai estar sempre com um movimento muito grande dos motociclistas. Certamente que vão dar preferência em ficar ali. Então, se você vai mudar de uma faixa para outra, muito cuidado. É quase que um BRT de moto. Né, Dônula? Que a gente sempre falou do BRT, ó, cuidado. Tem gente que quer às vezes virar e aí acha que, putz, o meu tá meio engarrafado, deixa eu virar aqui. Só que o BRT, ele vem livre. A moto, ela vai vir livre ali, a uma velocidade de 60 km por hora, que é um pouco menos do que a velocidade pros carros. Então, se você calcular errado, se você não olhar direito, se você for, você pode provocar um baita de acidente. Então tem uma região aí, um momento de costume, em que o carro de um lado e do outro, para mudar de faixa, precisa ter muito cuidado, sinalizar com atenção, esperar um momento de um buraco grande entre motos para poder fazer esse movimento e não provocar acidentes. As pessoas acabam ficando mais no seu quadrado com essa faixa ali no meio, né? Cada um no seu quadrado. Ô Rodolfo, e a gente tem uma especificidade que São Paulo não tem no caso dessa motofaixa, que no caso da autoestrada Lagoa Barra, nós temos o quê? Não túnel, nós temos túneis. São ainda mais estreitos. A gente não tem aquela margem de acostamento que você citou, Agatha. É ainda mais estreito. Mas não pega o túnel não, tá, Dônula? Não pega não, tá? É só na Lagoa Barra, né? Tá? Que eu entendi. É só na parte aberta. E vai até onde? Vai até a boca do túnel? De um túnel pro outro, pelo que eu tô entendendo. 2 km de extensão. Porque eu estou lendo aqui, ó, a primeira motofaixa da cidade do Rio funcionará na autoestrada Lagoa Barra. Queria entender exatamente o que entende por autoestrada Lagoa Barra, porque aqui não está delimitado. Se for de um túnel a outro, ok. A motofaixa dentro de um túnel já estreito e com circulação de ônibus seria mais delicado. Vamos entender exatamente onde ela começa e onde ela termina, exatamente isso. Isso. Em nenhum momento cita o túnel Zuzuanjo. Então acho que é isso mesmo. É a própria Lagoa Barra ali. Não tem o túnel nem o da Barra, nem esse outro inseridos não.